Começa agora o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira os destaques de hoje. OAB sai em defesa de honorários de sucumbência e sustentação oral em sessão do CNJ. Efetivamente, essa é uma reivindicação da advocacia para que se possa dar efetividade ao princípio da ampla defesa. Futuro presidente da Suprema Corte do país é oriundo da advocacia brasileira. Além de exercer muito tecnicamente as suas atribuições, ser um profundo conhecedor do direito, ele é também um ministro que demonstra um forte compromisso humanista. OAB participa de audiência pública da CPI que investiga a situação da violência contra a mulher no país. Apesar de registrarmos alguns avanços na seara dos direitos das mulheres, ainda pendem graves atrasos. Presidente da Ordem é homenageado durante cerimônia de aniversário da Polícia Federal. Por tudo que ele fez e faz, não só pela Polícia Federal, como pelo Brasil também. E ainda, OAB marca presença no lançamento do 9º Prêmio Inovare da Justiça Brasileira. Os operadores, os cientistas do direito, talvez na história da humanidade, nunca foram tão desafiados a inovar. Tudo isso e muito mais agora no programa OAB Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil saiu em defesa dos honorários de sucumbência em sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça. Para a OAB, as verbas são fundamentais e devidas aos advogados como forma de manter a paridade de armas em um processo. Na mesma sessão, o presidente nacional da Ordem defendeu também a previsão de que os advogados possam fazer sustentação oral em sede de recurso administrativo em pedidos de providência no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, como forma de dar efetividade ao princípio constitucional da ampla defesa. A sustentação oral nos casos de recurso administrativo não está prevista no regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, mas a polêmica em torno do assunto fez o vice-presidente, ministro Carlos Aires Brito, ouvir os conselheiros. A maioria defendeu a sustentação, assim como o presidente da Ordem dos Advogados. A advocacia brasileira vem sofrendo os efeitos, muitas vezes deletérios, de posturas adotadas por tribunais, por magistrados, claro, não são todos, no sentido de aviltar a verba honorária do advogado brasileiro. Tenho muita tranquilidade de dizer que isso não é um discurso meramente corporativo, mas que a verba honorária de sucumbência ela é fundamental para manter a paridade de armas dentro do processo. Que tipo de defesa nós queremos que o cidadão brasileiro tenha? Uma defesa que não tem compromisso com a qualidade, uma defesa que fica com medo das decisões, ou uma defesa que efetivamente tem a liberdade e a independência como os seus cânones principais de atuação? Me parece que temos que ter, sim, um Estado a acusar, muito bem remunerado, um juiz a julgar muito bem remunerado, mas uma defesa que possa estar à altura para garantir a paridade e a efetividade do processo. Nesse sentido, portanto, a Ordem vem aqui reforçar os argumentos do colega da tribuna para que haja a dignidade ampla da justiça no que toca à questão da verba honorária, que é essencial para que o advogado possa exercer o seu papel dentro de todos os princípios constitucionais que o artigo 133 procurou delegar à advocacia brasileira. Em seguida, ainda no mesmo julgamento, a discussão mudou de rumo e o Conselho passou a analisar a garantia de honorários de sucumbência em recurso administrativo. O relator do caso, o conselheiro José Roberto Amorim, negou o pedido para revisar uma decisão do Tribunal de Justiça do Piauí que excluiu a verba honorária em fase de execução por precatórios. O conselheiro Bruno Dantas discordou do relator e abriu a divergência. A atividade do presidente do tribunal, que é administrativa, está sustando o pagamento de honorários advocatícios fixados pelo juiz da causa, sem que houvesse embargos, sem que houvesse qualquer questionamento do devedor. É disso que se trata, presidente.
E não me parece que estamos aqui falando de interesse meramente individual. Estamos sim falando de uma chancela para que os presidentes de tribunais, no exercício de função administrativa, revoguem decisões jurisdicionais. Então, com essas ponderações, senhor presidente, eu peço a mais respeitosa vênia ao eminente relator, estou abrindo divergência, voto pelo provimento do recurso administrativo. O conselheiro Jefferson Kravchichin seguiu o voto divergente e também opinou pela revisão do entendimento. Há que se ter muita atenção ao problema com relação à repercussão geral. O conselheiro Abundantes muito bem apreciou que essa decisão fará com que, pelo que consta dos autos, que os presidentes de tribunais do Aravante passem a não obedecer mais decisão judicial. Porque quando o conselheiro Amorim diz que há uma decisão esparsa dentro dos autos, ela é uma decisão que não houve recurso. Ou seja, existe uma decisão judicial em que a parte não recorreu. E a parte também não apresenta nenhum embargo ao pagamento do precatório. Ou seja, o eminente presidente do tribunal, ele está administrativamente revogando uma decisão judicial que está dentro dos autos. Só que logo depois, um pedido de vista da Corregedora Nacional de Justiça, Eliana Calmon, suspendeu o debate. Antes, porém, o presidente da OAB voltou a se manifestar. Quero manifestar também que essa modificação no regimento interno ela é extremamente providencial. Como referiu muito bem o conselheiro Marcelo Nobre, e com também as chegas do conselheiro Jorge Hélio, efetivamente essa é uma reivindicação da advocacia para que se possa dar efetividade ao princípio da ampla defesa. Por 5 votos a 4, o Superior Tribunal de Justiça definiu que apenas o teste do bafômetro e o exame de sangue podem comprovar a embriaguez do motorista, ou seja, indícios como dificuldade para andar em linha reta e provas testemunhais não são mais suficientes para punir ninguém na esfera penal. Já as sanções administrativas, como multa de quase R$1.000 e 7 pontos na carteira de habilitação, continuam sendo aplicadas normalmente. Sobre a polêmica, nós conversamos com 2 especialistas em trânsito, um engenheiro e um advogado. Eu sou contra o resultado dessa votação, dessa decisão do STJ, porque isso criou uma sensação de impunidade na sociedade. As pessoas estão assustadas, você vê pela imprensa os comentários na rua, as pessoas estão com medo do que possa acontecer, porque como você não tem maneiras de alcançar o criminoso, certo? O infrator, isso gera uma sensação de liberdade que ele pode fazer da forma que ele quiser. Como ele não é obrigado a soprar o bafômetro, não é obrigado a fazer o teste de sangue, você não tem como alcançar um criminoso. Então nós temos uma situação hoje numa sociedade em que ela não pode alcançar um criminoso. Isso não pode ser concebível. Não dá para entender esse período, porque essa decisão criou uma lacuna agora. Certo? E como nós vamos resolver isso? E temos que resolver com urgência. Eu sou a favor da decisão do STJ porque entendo que juridicamente não é digna de nenhum reparo. O tribunal entendeu que o cidadão não pode ser avaliado de forma subjetiva por um policial militar ou por um agente de trânsito. Quer dizer, vale dizer que o seu direito está assegurado. É extremamente temerário um cidadão ser julgado de uma forma somente visual, sem uma prova científica que comprove que ele estava embriagado ou não. É evidente que do lado social é temerário, porque vai gerar uma sensação de impunidade na sociedade, né? O cidadão vai entender que se o STJ não dá poderes ao agente de trânsito de punir, muito menos ele vai se submeter a um teste de bafômetro ou mesmo um teste no IML para aferir o seu teor alcoólico, porque ele vai estar se incriminando. É evidente que isso é um outro absurdo dos direitos excessivos que os brasileiros têm nesse sentido de, em proveito próprio, acabar prejudicando o direito da coletividade. Portanto, de um lado, juridicamente, a decisão é extremamente correta, por outro lado, do ponto de vista da análise social e da violência no trânsito, ela gera, claro, uma sensação de impunidade e que vai certamente prejudicar todos os projetos de segurança no trânsito em curso no país. E você vê a seguir uma reportagem especial traça o perfil do futuro presidente do Supremo Tribunal Federal. É no próximo bloco aqui no programa OAB Nacional.
No próximo dia 19 de abril, toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal o ministro Carlos Aires Brito. O ministro é oriundo da advocacia brasileira. Nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre o futuro presidente da Suprema Corte do país. Confira. Nomeado para a Suprema Corte há 9 anos, o ministro Carlos Aires Brito se destacou antes de chegar ao tribunal como advogado. Brito foi conselheiro federal da OAB de 1983 a 89 e de 1993 a 95. É o ministro Aires Brito que assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal no próximo 19 de abril. Tem uma larga folha de serviços prestada à advocacia brasileira. Foi conselheiro federal, foi advogado militante, exerceu cargos inerentes à advocacia na administração pública em Sergipe. Efetivamente tem no seu sangue o DNA da advocacia. E ao lado disso, é um homem que tem o humanismo muito presente nos seus votos, na sua atuação, no seu modo de ser. É o espírito humano dentro do Supremo Tribunal Federal, prevalecendo sobre a letra fria da lei. Portanto, a sua chegada à presidência do Supremo Tribunal Federal nos enche de orgulho, de alegria, mas sobretudo de esperança de que efetivamente a advocacia brasileira possa ter o lugar que ela sempre teve dentro desse cenário jurídico nacional. O Supremo Tribunal Federal é de uma importância muito grande por ser a Suprema Corte de nosso país. Entretanto, a advocacia não tem merecido no Supremo Tribunal Federal o destaque que deve merecer. Quero crer que com a chegada do ministro Aires Brito, isso será modificado, a advocacia terá o reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal esse papel que já existe na prática, já existe na lei e que nós advogados nos orgulhamos muito de fazermos parte desse fenômeno que é a justiça dentro de um conceito muito mais amplo do que hoje se apregoa, de que a justiça seria apenas dos juízes. Eleito por 10 votos a 1, o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal integrou ainda a Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados por 2 mandatos. Um exemplo, segundo o atual presidente da comissão. Advogado militante na defesa dos direitos humanos, professor de direito, doutor de direito, especializado em direito constitucional, em direito público, o ministro Carlos Aires, antes de integrar a comissão, já tinha toda uma longa história de trato com a Constituição. Mas certamente a participação na Comissão de Estudos Constitucionais foi um elemento que agregou na formação da sua experiência, no contato do ministro com as grandes questões constitucionais do Brasil. Conselheira federal e também integrante da Comissão de Estudos Constitucionais, Daniela Teixeira ressalta o caráter conciliador do novo presidente. O ministro Brito demonstrou a sua imensa humildade quando foi até o Conselho Federal da OAB entregar pessoalmente o convite de sua posse ao nosso presidente Ofir. Eu vejo que com esse ato ele quis realmente nos convidar para estar na Suprema Corte. Ele quis convidar não só o presidente Ofir, mas todos os advogados do Brasil a dialogar com a Suprema Corte, que é o que diz a Constituição. O advogado é essencial à justiça e não existe justiça sem advogado. Nós falamos pela sociedade e entendemos que o ministro Brito enxerga esse artigo da Constituição. Ele sempre que pode está do lado da sociedade e dos advogados. O sergipano Carlos Augusto Aires de Freitas Brito tem 69 anos e está no Supremo Tribunal Federal desde 2003. É mestre em Direito do Estado, doutor em Direito Constitucional e integrante da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Brito presidiu o Tribunal Superior Eleitoral de 2008 a 2010. Defendeu a aplicabilidade da Lei da Ficha Limpa e relatou na Suprema Corte a liberação das pesquisas com células-tronco embrionárias no Brasil, a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, a proibição do nepotismo e o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. A posse é no dia 19 deste mês e, além do Supremo, o ministro assume a presidência do Conselho Nacional de Justiça. No Conselho Nacional de Justiça, os projetos que envolvem a melhoria para a justiça brasileira, com a participação dos advogados do Brasil, serão implementados ainda mais. Nós saímos agora de uma gestão onde esses projetos ficaram paralisados. Eu quero crer que com o ministro Aires Brito, esses projetos serão retomados, mutirão carcerário, o
Começar de Novo, projetos que são importantes à cidadania. E, ao lado disso, também o CNJ exercendo o seu papel de órgão de fiscalização do funcionamento do judiciário brasileiro, seja no que tocante ao funcionamento em si da parte administrativa, de gestão, a parte de informática, seja em relação ao comportamento ético dos magistrados. Portanto, a Ordem está pronta para colaborar, será uma grande parceira do ministro Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal, no sentido único de fortalecer a justiça em nosso país. Não há democracia sem justiça forte. De gênero, a violência doméstica ainda faz parte do cotidiano de muitas mulheres, mesmo com a aprovação de leis severas da maioria dos países contra tal situação. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que investiga a violência contra as mulheres, anunciou que vai fazer uma série de audiências públicas e diligências em vários estados do país. A primeira aconteceu no Senado, em Brasília, presidida pela deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas. A audiência contou com a participação da representante da Marcha Mundial das Mulheres, Sônia Coelho Orellana, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e da União Brasileira de Mulheres. A CPI também é destinada a apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência. É impossível você combater, enfrentar a violência contra a mulher nesse país se você não tiver orçamento próprio, se os governos não tiverem orçamento para isso. Nós precisamos ter fundos públicos que tenham verbas direcionadas para isso. Não se trata, não vai se combater a violência apenas falando. Falta investimento, faltam profissionais, muitas vezes as mulheres são desestimuladas
estranguladas quando chegam nessas delegacias para fazer a denúncia. Continuam sendo tratadas como um problema de menor relevância. A conselheira federal da OAB, Meire Lúcia Monteiro, apresentou dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios do ano de 2009, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostra que 25,9% das mulheres agredidas no país foram vítimas de seus parceiros. Tais números revelam que, apesar de registrarmos alguns avanços na seara dos direitos das mulheres, ainda pendem graves atrasos. É o próprio Estado, por exemplo, o responsável pela delonga no processamento de denúncias de violência. Haja visto a morosidade do judiciário, que resulta no acúmulo de processos desta natureza, aguardando avaliação e decisão judicial. A Ordem dos Advogados do Brasil, na condição de entidade norteada pela defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e da justiça social, pela boa aplicação das leis e pelo aperfeiçoamento das instituições jurídicas, tem se mostrado figura importante as medidas jurídicas aplicadas em prol das mulheres. Em praticamente todas as seccionais da OAB, em todo o Brasil, existe uma comissão de direitos da mulher. Aqui na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher do Distrito Federal, foram registrados 3.189 ocorrências de maus-tratos contra a mulher no ano passado. Neste ano, só nos 3 primeiros meses, foram registrados 908 casos de agressão. A representante da União Brasileira de Mulheres, Ana Carolina Barbosa, mostrou uma pesquisa da entidade com a Secretaria de Políticas para as Mulheres e revelou que grande parte da população feminina não conhece seus direitos. 76% das entrevistadas não conhecem as varas adaptadas que são de competência da Lei Maria da Penha. 71% não conhecem os serviços de abrigamento, casa de passagem e tudo mais que entra nesse sentido. 72% não sabe o que é um centro de referência. 67% não conhece uma defensoria pública. 58% nem sabe onde fica o juizado especial de violência doméstica e familiar. 56% não ouviram falar o que é uma casa-abrigo. 52% não conhecem os centros de referência de assistência social, os famosos CRAS, né, que ajudam bastante na política de enfrentamento à violência. 32% não conhecem nem sabem onde ficam as delegacias especializadas e 22% desconhecem os benefícios da Bolsa Família. Então, é essa a condição das mulheres no Brasil de hoje. Meire Lúcia Monteiro, da OAB, defendeu a aprovação do projeto de lei do Senado 37 de 2010, de Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, que determina, nos casos de violência doméstica, um prazo máximo de 48 horas para a conclusão dos inquéritos policiais. Acho que a aprovação dessa lei é fundamental para dar efetividade às medidas legislativas. No caso da violência doméstica e familiar contra a mulher. De acordo com a justificativa elaborada pela senadora, a concessão de medidas protetivas visa acelerar a solução dos problemas da mulher agredida, servindo como meio de garantir os seus direitos. A atuação da autoridade policial consiste em prestar o atendimento preliminar em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo adotar as providências pertinentes de polícia judiciária, bem como viabilizar a remessa do pedido das medidas protetivas de urgência pela vítima, em expediente apartado ao Poder Judiciário. Sendo assim, a delegada de polícia tem que acelerar a concessão dessas medidas. Estão previstas ainda visitas a regiões onde há grandes obras de construção de hidrelétricas, com o objetivo de averiguar denúncias do crescimento do número de prostíbulos e de casos de prostituição infantil. O primeiro estado a ser visitado será a Paraíba. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil recebeu a medalha Deferência Policial Federal, uma condecoração conferida a personalidades da sociedade brasileira que contribuíram para o desenvolvimento da Polícia Federal. A medalha foi entregue durante uma cerimônia comemorativa do aniversário da Polícia, realizada em Brasília.
Não há como negar a credibilidade e o reconhecimento que a Polícia Federal conquistou pela dedicação e comprometimento com o país ao longo desses 68 anos. Segundo o presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, Joel Mazo, a entrega da medalha Deferência da Polícia Federal é uma tradição, uma vez que foi criada especialmente para comemorar o aniversário da instituição. A Polícia Federal faz 68 anos, né? Ela foi fundada, ela começou em 28 de março de 1944, com então o presidente Getúlio Vargas, e veio fazendo o papel dela nesse discorrer de tempo e chegamos aos 68 anos. Uma idade razoável num papel identificado por vocês da mídia, que no cotidiano dizem o que nós estamos trabalhando correto, o que nós fizemos e o que é a Polícia Federal. No evento, a advocacia brasileira foi homenageada pela Polícia Federal. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, Ofir Cavalcante, foi condecorado com a medalha Deferência da Polícia Federal, conferida às personalidades e instituições que contribuem para a realização da missão da polícia. Esse aniversário, quem faz é a Polícia Federal, mas quem ganha no presente é a sociedade brasileira. A Polícia Federal tem se destacado por ser uma polícia republicana, uma polícia que tem colocado à frente das suas investigações a questão técnica e não a questão política. Isso deve ser saudado dentro de uma democracia, dentro de um país como o nosso. Receber essa homenagem, na verdade, é uma homenagem à advocacia brasileira, ao reconhecimento do papel importante que a advocacia brasileira desenvolve nas lutas por um Brasil melhor, no combate à corrupção, no combate aos maus costumes políticos. Enfim, a ordem está ombreada com a Polícia Federal naquilo em que a Polícia Federal pode fazer de melhor, que é defender a sociedade brasileira. O presidente do Sindepol, o delegado Joel Mazo, ressaltou a importância da Polícia Federal e da OAB para a realização da justiça. Para nós, esse evento é importantíssimo, por duas razões. Porque é o único momento que nós temos para homenagear aquelas pessoas que fazem e fizeram pela Polícia Federal. Na realidade, nós temos uma inversão. Em aniversário, normalmente o aniversariante ganha o presente. Aqui nós concedemos ao outorga. E a exemplo, né, o nosso querido, né, e homenageado presidente da OAB, nosso amigo Ofir, que será um dos nossos homenageados por tudo que ele fez e faz, não só pela Polícia Federal, como pelo Brasil também. Na ocasião, também foram condecorados o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Ari Pargendler, ministro Marco Aurélio Belize e a ministra Eliana Calmon, corregedora nacional de Justiça. Há muitos anos trabalho com a Polícia Federal, posso dizer que desde 79, de forma que prezo muito a instituição e a minha presença aqui é exatamente por conta desta parceria, Justiça e Polícia Federal. Acompanho de perto o trabalho da Polícia Federal desde que me iniciei na magistratura em 1976. Como juiz de primeiro grau, o contato é maior e eu posso dizer que a Polícia Federal é uma instituição que engrandece o serviço público. São instituições importantíssimas para o país, cada um na sua missão. A Polícia Federal já deu provas do valor da instituição. O STJ é uma instituição nova, uma instituição que tem pouco mais de 21 anos. Então a importância de 3 ministros serem agraciados nessa solenidade demonstra que o crescimento de ambas as instituições, uma precisa da outra, uma complementa o trabalho de outra na área penal, razão pela qual é motivo de orgulho ser homenageado e estar aqui prestigiando a Polícia Federal, essa instituição tão importante para o país. Para o presidente nacional da OAB, a Polícia Federal conquista cada vez mais respaldo da sociedade brasileira por trabalhar com serenidade e capacidade técnica. A Polícia Federal conquistou esse espaço por 2 aspectos. Trabalhar com seriedade, trabalhar com capacidade técnica. Os concursos públicos foram fundamentais para que a Polícia Federal pudesse qualificar melhor o seu pessoal e isso lhe deu credibilidade para cada vez mais atuar na defesa da lei, na defesa da Constituição. Você confere no próximo bloco. OAB marca presença no lançamento do 9º Prêmio Inovare da Justiça Brasileira. O programa OAB Nacional volta já. Não saia daí. O direito sindical é um ramo ou pode ser considerado como um ramo do direito do trabalho?
não é especificamente do direito do trabalho tal qual nós o conhecemos nas demandas trabalhistas, mas ele é regido também pela CLT, por isso que é um ramo do direito do trabalho. E os sindicatos, eles são uma associação em regime especial, já que a filiação ao sindicato ela é compulsória. A pessoa não escolhe ser pertencente àquela base sindical. Ele é pertencente àquela base sindical por conta da similitude das condições de trabalho dele. Então, o direito sindical ele pode ser tido, ele tem duas vertentes, que é o direito coletivo e o direito individual, a assistência do sindicato e ainda assim uma parte do direito civil com relação à associação. As demandas são as mais variadas possíveis, dos maiores valores possíveis, com o maior número ou com o menor número de pessoas possíveis. O sindicato ele atua como assistente, o advogado do sindicato pode atuar como assistente numa demanda individual, quando a pessoa entende que sofreu algum tipo de vilipêndio aos seus direitos trabalhistas e por isso quer ingressar com uma ação judicial. Também o sindicato pode atuar de modo preventivo ou coletivo, quando ele atua em favor de sua base de modo coletivo, e ele pode atuar como assistente, se ele fizer uma ação plurima, ou ele pode atuar como substituto. E esse é o legal do sindicato. O sindicato não precisa de autorização para ser substituto, ele pode ajuizar uma ação como substituto processual para que ele garanta direito de pessoas. Aqui em Brasília é muito comum os sindicatos ajuizarem ações cautelares para bloqueio de valores em contratos, principalmente terceirizados, quando essas empresas deixam de quitar ou adimplir com seus débitos trabalhistas perante os trabalhadores. Para quem deseja entrar nessa área, eu aconselho que ele tenha talento e goste muito, porque não é fácil. Ele vai ter que atender clientes do raiar do sol até a meia-noite. Então, que ele goste dessa área, que ele se interesse por essa área, que ele busque com mais afinco, mais a miúde os direitos daquela categoria, que ele saia do escritório dele e vá visitar os trabalhadores. Eu sei que ele não é sindicalista, mas é bom que ele conheça a realidade de cada um, para que ele conheça cada empresa, como é que ela funciona e os problemas dela. Não tenha o ânimo de simplesmente ficar entrando com ações, mas procure a conciliação, procure as empresas, veja ao lado também de todo mundo, mas defenda com mais afinco o direito do trabalhador. A OAB Nacional marcou presença no lançamento do 9º Prêmio Inovare, que tem o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil como parceiro. A cerimônia foi realizada no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília. A cerimônia foi no plenário do Superior Tribunal de Justiça. Na abertura, o presidente do Conselho Superior do Instituto Inovare, Márcio Tomás Bassos, lembrou as 8 edições anteriores do prêmio e falou da urgência de modernização do Poder Judiciário. O Instituto Inovare hoje efetivamente é uma marca e é uma instituição. E ele precisa ser preservado assim, se reinventando e se renovando permanentemente, assim como esperamos que o Poder Judiciário faça. Esse Poder Judiciário que, nesse momento, vive uma ebulição como nunca viveu antes e cujas respostas precisam conduzir e desembocar também numa renovação cada vez maior e numa reinvenção cada vez mais forte. A premiação identifica e ajuda a disseminar as iniciativas pioneiras na justiça brasileira desde 2004. São 6 categorias, entre elas a advocacia, divididas em 2 temas. O primeiro é desenvolvimento e cidadania. O segundo, justiça e sustentabilidade. Nós vivemos momentos de transformação muito rápida. As relações sociais, os valores, a tecnologia, o mundo se transforma numa velocidade impressionante. Seguramente, há uma década atrás, nós jamais imaginaríamos que nós teríamos hoje em nosso poder equipamentos com tal poder de interação, de integração, de transformação como hoje temos. E assim será nas próximas décadas.
A velocidade das mudanças atinge uma dimensão vertiginosa. E é claro, portanto, que em todos os campos dos conhecimentos humanos, a inovação passa a ser um pressuposto, passa a ser uma premissa indispensável. Isso vale para todos os quadrantes do conhecimento, vale para as ciências humanas e, obviamente, vale também para a ciência jurídica. Os operadores, os cientistas do direito, talvez na história da humanidade, nunca foram tão desafiados a inovar, porque os tempos também nunca mudaram tão velozmente. Inovar, é bem verdade, exige ousadia. Inovar exige coragem. Inovar exige não ter medo do erro. Mas a partir do momento em que nós temos isto claro e percebemos que o erro nada mais é do que o equívoco que nos serve pedagogicamente para evitar enganos futuros, eu acredito que nós, homens do direito e mulheres que atuam no mundo do direito, estamos diante, sim, da percepção do momento histórico que nós vivemos. O presidente eleito do Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Aires Brito, ressaltou o caráter inédito de cada uma das práticas premiadas. Sempre que falamos de eficiência no âmbito do Poder Judiciário, nos lembramos imediatamente de duas categorias mentais. Uma temporal, que é a presteza, a celeridade. Outra eminentemente técnica, não é, que seria o preparo profissional dos jurisdicionantes, dos magistrados, portanto, ou prestadores da jurisdição. E nos esquecemos de que também cabe, no âmbito da eficiência, a criatividade, a inovação, o ineditismo, né? O abrir das janelas do direito para o mundo circundante. Nós, julgadores, muitas vezes nos sentimos ácaros de processo. E isso nos causa mal-estar. Experimentamos uma certa dificuldade para enterrar ideias mortas. Como é difícil no judiciário enterrar ideias mortas. E é nesse ponto que o Instituto Inovare nos subsidia, nos auxilia, nos acicata o ânimo, não é? E nos abre o espírito, não é, para a necessidade da atualização, da inovação. Então, soltar as amarras desse navio chamado coração, no âmbito do direito, é também projetar um olhar inovador sobre dispositivos jurídicos antigos, mas que muitas vezes escondem possibilidades normativas até insuspeitadas, né? E muito mais contemporâneas, muito mais humanizadas. Então, essa dimensão da arte, ao lado da técnica e da ciência, nos é, digamos, insuflada, pelo menos a cada ano, numa reunião como essa, pelo Instituto Inovare. No fim, a presidente da Comissão Nacional de Advocacia Pública, Meire Mota Coelho, que representou a OAB na solenidade, elogiou a premiação e pediu a participação ativa dos advogados. Esse prêmio tem uma importância para a OAB, para os advogados, porque ele engloba as ações, as atividades de profissionais, todos os operadores de direito, não apenas o Poder Judiciário, mas o Ministério Público e especialmente a advocacia. Então nós conclamamos, nós precisamos incentivar os advogados para que eles participem dessa importante experiência. É importante que os advogados apresentem seus estudos, suas pesquisas. Nós sabemos que a advocacia brasileira é uma das mais importantes do mundo, das mais criativas, uma das mais capacitadas. Então nós poderemos participar de uma forma mais ativa e apresentando as nossas experiências, a nossa capacidade criativa. Afinal de contas, a inovação ela é importante para a evolução e aperfeiçoamento do nosso ideal de justiça. E esse ano o prêmio traz um importante tema, que é a sustentabilidade, é o desenvolvimento e cidadania, que são pilares de uma justiça numa democracia. E o programa OAB Nacional de hoje fica por aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta. Até lá e obrigado pela companhia.